Você já se perguntou o que pensa e sente uma pessoa autista? Será que é assim tão diferente das pessoas sem autismo? É sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Hoje eu vim fazer resenha do livro Mistérios de uma Mente Autista, da Temple Grandin. Para quem não conhece a autora, ela é uma especialista mundial em criar, não sei nem como é que isso chama, mas são equipamentos para lidar com gado. E ela é assim famosíssima por conta disso, já escreveu vários livros sobre isso. E ela é também autista. E ela também ficou famosa por falar sobre essa questão de ser autista. Ela também ganhou muito reconhecimento por conta disso. Ela já é uma pessoa de idade, deve ter lá seus mais de 80 anos. E quando ela nasceu, ainda era muito comum que as crianças autistas fossem institucionalizadas. Inclusive, já fiz resenha de um outro livro que fala também sobre isso, chamado Outra Sintonia, que vai ficar linkado aqui no final desse vídeo. E o interessante da história dela é que ela não foi institucionalizada. A mãe dela, ela insistiu em integrar a filha, assim, o máximo que ela pôde. E quando a Temple era criança, ela tinha aquele quadro de autismo clássico, o que as pessoas pensam quando elas pensam no autismo. Uma criança que não conseguia falar, uma criança que não fazia contato visual, uma criança que não gostava de ser abraçada. E hoje ela é uma professora universitária, uma especialista renomada, reconhecida, continua sendo autista, porque autismo não tem cura, é uma coisa que está ali no seu cérebro. E ela foi, talvez, a primeira pessoa, se não uma das primeiras, a relatar para o mundo como é que é a experiência de uma pessoa autista. Porque na maioria das vezes, o que se tinha antigamente eram relatos de médicos, de profissionais, mas você não tinha a voz da própria pessoa autista falando como é o autismo por dentro. E ela foi uma das primeiras pessoas a fazer isso. Por isso também que ela ficou assim tão famosa. E ela escreveu, nesse meio tempo, vários livros sobre isso, inclusive um outro livro dela que eu já resenhei aqui, chamado Cérebro Autista, vai ficar linkado aqui no final desse vídeo. Eu recomendo muito também. E nesse livro, que tem o título original de Thinking in Pictures, Pensando em Imagens, eu não sei por que traduziram como Mistérios de uma Mente Autista. Eu achei que podiam ter ficado com o título original, Pensando em Imagens, porque faz sentido com o conteúdo do livro. Nesse livro, ela vai falar não apenas da história de vida dela, como ela foi enfrentando os problemas, como ela foi conquistando as coisas, mas ela vai trazer também pesquisas científicas em relação ao autismo. Esse livro ele foi publicado originalmente nos anos 90 e ele teve uma edição atualizada ali em 2005 e ele foi publicado no Brasil em 2011. Então, nesse meio tempo, já tiveram novas pesquisas. Mas, assim, eu acho que a informação científica contida ali ainda é válida, assim, ainda tem muita coisa que vai esclarecer muitas pessoas, principalmente, assim, se você não se aprofundou muito no tema do autismo. E o que é bacana, além dessa questão da história de vida dela e dessas informações científicas que ela traz, é que ela traz umas reflexões, assim, muito bacanas. A maioria das pessoas, quando elas pensam em autismo, elas pensam na questão social e cognitiva. Muitas pessoas com autismo, infelizmente, também têm uma deficiência intelectual. E a imagem que o público em geral tem do autismo é daquela criança, porque muitas vezes as pessoas nem pensam nos adultos, como se a criança com autismo em algum momento desaparecesse, não envelhecesse, né? E essa criança que não tem o traquejo social das crianças comuns. O que pouca gente pensa é na questão sensorial do autismo. E isso a Temple vai relatar muito no livro, que o autismo ele tem um componente sensorial muito forte. O que quer dizer? Quer dizer que a sensibilidade sensorial das pessoas com autismo é diferente das pessoas sem autismo. Por exemplo, tem muitas pessoas com autismo que têm a audição diferenciada. Elas conseguem ouvir coisas num
tom muito mais alto do que as pessoas comuns. E muitas vezes tem também diferenças sensoriais no tato, na visão, o que explica também porque muitas crianças, muitos bebês com autismo não gostam de ser tocados. E essa questão sensorial, ela é muitas vezes, como eu disse antes, ela é deixada de lado. E a Temple vai dizer que isso é um equívoco muito grande, porque essa questão sensorial, ela pode estar por trás de muitos outros aspectos do autismo. Por exemplo, um dos fatores que pode fazer com que a criança com autismo não queira ser tocada não é necessariamente uma rejeição do contato com outra pessoa. Pode ser muito bem uma questão sensorial. Aquele toque, ele provoca um desconforto. Então, não é necessariamente uma rejeição do relacionamento interpessoal. É uma questão sensorial que está baseada nos circuitos neurológicos, que hoje em dia, e também naquela época já se sabia, que o cérebro das pessoas autistas é diferente do cérebro das pessoas sem autismo. E as diferenças são muitas. E para complicar ainda mais a situação, não são todas as pessoas autistas que têm o mesmo cérebro. Então tem diferenças também, não apenas entre as pessoas autistas e as pessoas não autistas, mas também das pessoas autistas entre si. Então, por exemplo, uma pessoa autista pode ter uma hipersensibilidade auditiva, outra pessoa não ter, e essa outra pessoa pode ter uma hipersensibilidade ao toque, e essa terceira pessoa não ter. Então, é uma coisa, assim, bastante individual. E a Temple vai relatar também como ela lidou com essas hipersensibilidades, que às vezes também podem ser hipossensibilidades. A pessoa pode sentir menos do que seria esperado. Mas toda essa questão sensorial, como eu disse, ela é muitas vezes deixada de lado. E ela poderia ser um dos fatores principais na hora de você melhorar a qualidade de vida de pessoas autistas e também de melhorar essa questão social. Porque você há de convir, se você está com uma hipersensibilidade em algum dos sentidos, isso é um estresse muito grande para a mente da pessoa. Isso drena tanta energia que a pessoa não vai ficar com energia para tentar entrar em algum relacionamento interpessoal. Além disso, a Temple também vai falar do diferente tipo de cognição que ela tem. Ela pensa por imagens, daí o título original do livro, Thinking in Pictures. Ela vai dizer que o cérebro dela é como se fosse o Google Imagens. Ela vai buscando por imagens e ela tem uma capacidade de imaginar as coisas, inclusive em 3D, o que ajuda muito no trabalho dela, porque ela, como eu disse antes, ela desenvolve equipamentos para lidar com gado e é muito famosa por conta disso. E ela vai dizer que ela pensou que todas as pessoas autistas pensavam por imagens. E depois ela descobriu que não é assim, embora muitas pessoas autistas realmente pensem por imagens. O que seria uma explicação da possível dificuldade que muitas pessoas autistas têm com a linguagem. Mas ela descobriu que existem pelo menos 3 tipos de cognição no autismo. Tem as pessoas que pensam por imagens, o que faz com que seja às vezes difícil traduzir esse pensamento, que é muito visual, na linguagem falada e escrita. E tem pessoas que pensam por padrões. Você vai ver, geralmente essas pessoas têm um talento para matemática, para música, porque elas conseguem identificar os padrões no mundo. E tem também as pessoas que pensam, têm um pensamento verbal, que tem uma dificuldade maior de visualizar, mas geralmente não tem problemas na comunicação escrita e falada. E obviamente você pode ter uma mistura desses tipos, mas geralmente um é mais forte. No caso dela, ela pensa por imagens, como eu disse, o que foi um fator decisivo no sucesso que ela conseguiu nessa carreira desenhando equipamentos para o gado. Inclusive, ela tem assim um amor muito grande pelos animais. E esses equipamentos que ela desenhou fizeram com que o tratamento para o gado nas fazendas ficasse muito mais humanizado, que é um dado também muito bacana e muito interessante. E, inclusive, fizeram um filme sobre a vida dela,
Eu não sei qual é o nome em português. Eu vou pesquisar rapidinho e eu volto aqui para vocês. O nome do filme é Temple Grandin, o mesmo nome da pessoa. Eu ainda não consegui assistir, eu só encontrei assim cenas aqui no YouTube, mas é um filme muito elogiado. E assim, pelo que eu pude ver por essas cenas, parece bem bacana mesmo. Se vocês já assistiram, comentem aqui abaixo o que vocês acharam. De qualquer forma, voltando ao livro, a Temple vai falar também que o diagnóstico do autismo, ele ainda é muito subjetivo. E, infelizmente, anos depois dela ter escrito esse livro, continua sendo assim. Às vezes você vai para um médico e ele acha que você tem autismo, você vai para outro e ele acha que não. Existem instrumentos para você avaliar, mas isso tudo é ainda muito baseado no comportamento da pessoa. Embora a gente saiba que hoje em dia já existem marcadores físicos do autismo, a gente sabe que o autismo é uma coisa genética e que existem diferenças no cérebro das pessoas autistas, mas ainda não desenvolveram nenhum teste assim que consiga dizer, nenhum teste físico que eu tô falando, que consiga dizer assim 100% que a pessoa tem autismo ou não. Quem sabe no futuro isso aconteça, eu acho que seria algo bastante positivo, mas por enquanto ainda não é a nossa realidade. Então, eu considero que o livro também é muito bacana no sentido de você ler e às vezes você se identificar. Caso você esteja pensando, por exemplo, que você possa ser autista, vale a pena ler o livro, ver se você se identifica e ver se é o caso de você procurar alguém que faça um diagnóstico para você. É um livro que eu recomendo para todo mundo. Se você é autista, você com certeza pode aprender alguma coisa com a experiência da Temple. Se você é pai ou professor de uma pessoa com autismo, tem dicas muito interessantes de como você pode ajudar essa pessoa com autismo. É um livro muito bacana, é um livro que, apesar dessa informação científica toda, não é um livro difícil de ler. É um livro, assim, que ele te prende. Então, eu recomendo muito. Eu vou procurar assistir o filme. Quando eu conseguir, eu pretendo dizer para vocês se eu gostei, se eu não gostei. Mas vocês comentem aqui abaixo se vocês já leram esse livro, se vocês conheciam a história da Temple. Não se esqueçam de deixar o joinha, de se inscrever no canal e de compartilhar, certo? Eu agradeço a atenção de vocês e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, até a próxima.